Olá pessoal, mais uma vez juntos aqui no canal do YouTube. Gente, tão bom estar com vocês aqui. E hoje a gente vai falar mais assuntos sobre odontologia, mas hoje nós temos... Até esqueci, né, Isa? Vou falar pra vocês qual é o assunto de hoje. Na verdade, é sobre as intercorrências, né, dos pacientes, a pressa. Sim, dos pacientes, quando eles fecham o tratamento. Isso. E aí eles já querem pronto. Não, mas tem uma pergunta que a gente falou. Nossa quando a prótese vai ficar pronto. Quando fica pronto. Essa é a pergunta, quando fica pronto. Então, gente, isso é engraçado e parece brincadeira, mas é sério, por isso que a gente resolveu falar. Que assim, às vezes o paciente demora uma vida pra resolver fazer um tratamento. Isso. Vem 10 vezes conversar com você, Sim. Você dá toda a atenção, aí ele enrola. Um dia ele resolve fechar. No dia que ele faz o primeiro pagamento, a primeira prestação, vem a pergunta. Quando vai ficar pronto? Mas, doutor, quando fica pronto? Isso já gerou, não sei pra você, mas pra mim um trauma. Não, sim, claro. E assim, é uma ansiedade deles tão grande. Que passa pra gente se a gente não souber lidar com isso. Fica assim, meu Deus, e agora? E é engraçado, então, porque parece brincadeira, né? A gente tá falando um assunto tão sério e que parece brincadeira, mas que se você não tiver consciência e saber lidar com isso, você se perde. Você se perde e perde aquele paciente em si. E às vezes a relação não dura, acaba não dando certo. Então, de tanto viver isso, né? Da gente viver isso pra mim era uma coisa que me gerava muito estresse, principalmente porque eu faço prótese, né? Sim. Trabalho com reabilitação, então essa ansiedade de querer pronto, a gente precisa ir conscientizando o paciente de que um tratamento que tem um certo grau de dificuldade, né? E eles levaram uma vida inteira. Às vezes eu pergunto, pra você perder esse dente, às vezes ficou 10, 15 anos lá sem tratar, sem fazer um atendimento, perdeu um dente, e eles querem imediatamente que em questão de um mês a gente resolva toda aquela situação. Sim. E não é uma questão de má vontade, nada, mas os processos têm períodos, né? Para serem confeccionados. Muitas vezes um laboratório bom, ele tem uma agenda também, né? Tem uma de exigência trabalhos. também. E aí a gente sabe que o trabalho vai pro laboratório, ele precisa de um tempo. Chega aqui, a gente prova. Se eu vejo que alguma coisa não tá legal, a gente vai. Não, nunca. Né? Mas isso, nunca avança. Mas eu vou contar, porque aqui a gente não conta as coisas só que dão certo, né? Então, como eu nunca tive ninguém pra me orientar, né? E às vezes assuntos que parecem tão óbvios ou bobos, mas que são tão importantes. Quantas vezes eu tive que refazer trabalhos, porque pela pressa do paciente, eu não consegui lidar com isso, e eu embarquei na pressa dele, permiti que ele fizesse isso, e aí queimei algumas etapas que lá na frente não deram bom. Né? E como eu sou uma pessoa comprometida, a pessoa volta e eu vou refazer até que aquilo fique bom. Então, hoje isso não acontece. Uma outra coisa que a gente tem que entender, final de ano. É a pior época do ano para você fazer entrega de trabalho e apressar. O laboratório fica sobrecarregado. Mas por quê? Às vezes a pessoa me pergunta, por que no final do ano fica sobrecarregado? Porque algumas pessoas dependem de um 13º, né? Nem todo mundo tem, né, uma situação financeira tão estável que não dependa. Algumas pessoas esperam esse momento pra fazer alguma coisa que tá querendo, que tá precisando. E aí o laboratório incha mesmo, né? E é uma coisa, parece que, não sei, pra mim é tão, né, é tão Natal, o ano e virou e é a mesma coisa. Sim. Mas as pessoas ficam muito ansiosas. Eu acho que, na verdade, não é nem só com o laboratório, a gente brinca aqui da prótese, mas eu vejo isso em vários outros tratamentos também. Profilaxia não, porque numa mesma sessão a gente já consegue sanar. Maioria das vezes, mas, por exemplo, minha parte da endo que eu faço, gente, também, às vezes, quando é pra dar problema, dá problema. E fim de ano também, é um estresse. E a gente já falou, né? Não abre canal fim de ano, a não ser que seja urgência e tenha com dor. Mas parece que, não sei o que acontece, parece que chega no fim do ano, é onde vem vários pra você fazer, e aí você fica assim, meu Deus, e eu falo pra você, não falo, Isa, não faça isso. Porque o paciente te põe uma pilha que você acaba às vezes cedendo, saindo do teu protocolo pra ceder em função do outro. Gente, aprendam isso. Você não ganha, você perde. Você perde pra você e você perde muitas vezes aquele paciente, aquele cliente, porque na concepção dele, se alguma coisa der errado, a culpa é só sua. Ninguém assume, né? Ele nunca vai falar, não, doutor, eu tava errada, eu pilhei, eu quis que você adiantasse o trabalho, eu fiquei te pressionando. Sempre a culpa é nossa, porque isso é uma coisa muito ruim do ser humano, né? Que é se vitimizar
e colocar a culpa no outro. Então, poucas pessoas assumem as suas responsabilidades. Não, isso é culpa minha e tá tudo certo. E aí, a partir disso, e a gente vem aprendendo, eu aprendi isso com tantas coisas que aconteceram, hoje eu não me permito. Então, a conversa que eu tenho quando a gente inicia uma reabilitação ou qualquer tratamento, e ele me pergunta isso, eu já falo, se for pra ser assim, então a gente nem começa. A minha obrigação, você tá aqui procurando esse tratamento, a minha obrigação é te entregar alguma coisa de qualidade dentro daquilo da tua expectativa, e isso eu vou fazer. Então me deixa trabalhar, confia, né? Confia no que eu estou fazendo, Sim. mas não me pressiona. Gente, entendam assim, não é que a gente tá fazendo isso e deixando o paciente lá com várias sessões. Não, chegou aqui, é tratado, sessão dada é sessão feita. Não existe isso de, hoje eu tô cansado, hoje eu tô com preguiça, hoje não deu certo, não vou fazer. Não, a gente cumpre nosso esquema, a não ser que, por exemplo, o paciente esteja aqui, ele passa alguma situação, já aconteceu, né? Já. De passar não tá muito bem, uma pressão alta, que no dia da consulta, alguma coisa assim, e tá tudo certo, a gente é obrigado a remarcar. Mas não porque nós decidimos que aquele dia a gente não vai fazer o que deveria ser feito. Sim. Então, mas entre isso, né, que é bom senso, o término do trabalho, existe aí um caminho. E esse caminho, ele não pode ser pular as etapas, porque o paciente simplesmente cismou que ele tem um casamento, isso é a coisa do ano, né? Tem um casamento, o doutor tem um casamento semana que vem. Uma festa. E aí ele resolve que ele vai fechar os dentes 2 semanas antes. Sim. E aí ele acha que a gente vai fazer um milagre, né? De fazer... Ou, tipo, tem uma formatura daqui a uma semana, viagem, quero, é outra coisa, viagem. Né? Uma coisa... Trauma, aqui, trauma de viagem. Qual é o grande lance? Eu dou até risada pra isso. Chega um paciente que fala assim, então, doutora, é que eu vou viajar pra visitar minha família em tal lugar, faz tempo que eu não vejo, eu não posso com esses dentes assim, ó. Pô, você passou uma vida inteira, não viu que os dentes estavam feios, que precisava de um atendimento. Agora você vem um mês antes e quer que eu resolva o caso da tua boca inteira. Não vai dar certo. A gente tem que fazer canal, núcleo, coroa. Aí o que acontece? Isso. Alguns dentistas se subjugam a isso por conta da parte financeira, porque eles estão preocupados, às vezes sempre trabalhando no limite, né? Precisando que aquele dinheiro entre, né? Pode ser a realidade de alguns. E aí você acaba entrando naquilo com super boa vontade, mas vai dar errado, porque você sabe que você não vai conseguir concluir a tempo. Isso vai te gerar, pra mim, né? Eu, Isa, né? Me gera uma ansiedade que não me cai bem. Interfere muito, assim, eu acho que no tratamento e, consequentemente, cai um pouco da nossa qualidade, entendeu? Isso, do nosso rendimento. Do nosso rendimento, que estressa, aí você já não dorme bem, você já vem pensando naquilo. Exatamente. Não flui. Isso, aí o paciente, antes de começar o tratamento, ele faz meia hora de reclamação, que quer o dente. E aí ele não consegue entender que tá num laboratório, que tem um processo, que o laboratório não tem só o tratamento dele. Sim. Tem vários, então existe uma lista, tem um período que eles pedem, né, de 7 dias a 10 dias. Apesar da gente ser muito exigente com o laboratório. Sim, a gente mas a gente sabe que, né, eles geralmente eles cumprem os prazos com a gente, né? Cumprem bem. Porque a gente tá sempre muito atenta. Como eu falei, tem que ter um setor que cuide disso. Então a gente não deixa as coisas assim. Então, pela nossa exigência, e também é aquilo que eu falo, eu sou exigente, mas eu também faço os pagamentos no dia certinho, né? Cumpro com todos a minha parte. Então, tudo é uma troca. Então, o que eu tenho a dizer que isso, o relacionamento paciente, quando começa assim com a gente, é melhor que não evolua. Isso. Então, você precisa estabelecer no dia. Você tá disposto, né, a passar por isso, que uma reabilitação demora no mínimo 1 ano, que o seu tratamento pode demorar 6 meses, né, que é a expectativa dentro do que eu tô vendo, mas pode ter uma intercorrência e pode atrasar um pouco. Você tá ciente disso? E tudo isso que eu estou falando tem que estar no contrato. Escrito e assinado. Então, inclusive tem lá no nosso prontuário uma projeção de tempo, com certeza, né, de atendimento. Por quê? Para que isso seja sempre muito tranquilo. Porque é comum os pacientes se queixarem. Tem, inclusive, pacientes que são poliqueixosos. Eu falo, chegou os poliqueixosos. Tem uns que se queixam de tudo. Tem uns a gente até sabe, mas aí não é... A gente já conhece. Eles falam, se queixam. Aí tudo bem, a gente ouve. Aí tudo bem. E aí fica tudo ótimo. Fica. Eles vão embora, tudo bem. Aí isso eu também já aprendi que não é um problema nosso. Sim. Mas eles são assim, eles são aqueles que vão na feira e vão se queixar, que vão pegar o elevador e vão se queixar. E aí isso é uma questão do ser humano, né? Sim. E é da pessoa. É dele, não tem nada a ver com o nosso trabalho. Nosso trabalho mesmo tem a ver muito com o prazo de entrega.
Isso é muito estressante, principalmente no final do ano. Eu não sei o que acontece com o ser humano, tudo tem que ser pro Natal, Sim. tudo tem que ser pro ano novo. Ai, sério. Então pode ficar banguela o ano inteiro, mas no Natal não, porque o Papai verdade, Noel vai chegar verdade. e você tem que estar lá lindo. Então, parece, né, uma coisa simples, mas não é. É um dos motivos que traz muito estresse. Eu vou ser bem franca e sincera, que um dos motivos que durante muito tempo me fizeram, às vezes, pensar em desistir foi essa pressão em relação a isso, prazos e pacientes, mas que naquela época eu não sabia lidar. Então isso me incomodava, me tirava realmente sono. Eu ficava muito ansiosa. Hoje eu sei lidar. Sim, então hoje eu já esclareço. Então não tem como me cobrar, porque eu falei que não ia ficar pronto. Eu falo, não vai ficar pronto. Se você verdade. encontrar algum outro profissional que te entregue tão rapidamente, vai. Fica à vontade, eu entendo. Como daquela vez, né? Eu entendo a sua necessidade. Meu Deus. Mas assim, eu já situo, né? E isso a Isa aprendeu também. Às vezes ela fala ainda algumas coisas pra mim. Fala, Isa, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Isa, não é assim, não deixa o paciente conduzir. Sim. Porque é normal, gente. A gente às vezes é pressionado, né? Não, você é pressionada, você não tem experiência, você tá com receio, assim, de se posicionar. Sabe, de se posicionar. E o paciente virar as costas pra você, Sim. e aí você necessita daquele não, dinheiro, mais, por né? Exemplo, no meu caso, por exemplo, eu tenho você também e tal, óbvio que é um grande suporte, mas aí eu falo, caramba, aí eu falo que não vai dar, e aí ela fala que dá, e aí agora? Aí a gente sempre conversa. Sempre. Aí eu falo, não, peraí que eu vou ver quando isso eu com a Renata, agenda, como que vai ser. Aí a gente sempre senta a ver com a agenda e tal. Aí a pessoa, tudo bem, não, ela topa. Aí chega na hora, ela... então hoje eu não posso ir. Pois é, isso é uma coisa que acontece, principalmente nos canais. Agora, final de ano, às vezes a gente fala, olha, nós vamos parar tal dia. A gente não gosta de parar o ano com o canal aberto. Não. Né? Nunca parem um ano, ou assim, um período que você vai ficar em recesso. Deixa alguma coisa, principalmente tratamento de canal. Porque pode dar algum problema, você vai se sentir responsável, sim. Aliás, você né? Pelo aquele acompanhamento. Então, é uma das coisas, ou a gente começa antes, muito antes e termina. E quando o paciente começa a enrolar, a gente fala, né? Olha, nós vamos parar e tal data, é perigoso, mas você tem que deixar o paciente sempre muito bem seguro, principalmente nessas datas, gente. De que ele topa fazer isso, que ele topa então jogar pra janeiro. Isso, ou né? não, ou vamos terminar, ele vai se empenhar um pouquinho mais vir. Isso. Alguns pacientes que não estão precisando tanto, a gente joga já pra janeiro e dá prioridade para aqueles que precisam fechar, né, o canal, situações mais... por quê? Porque é a nossa responsabilidade, sim, dar essa segurança, deixar o paciente seguro. Ninguém que tenha um problema mais sério, né? Sim. Porque pode acontecer, gente, tratamento de canal, por melhor que seja o especialista, a gente nunca sabe o momento que está, né? Aquilo pode acontecer e você tem que estar lá atento. Mas o intuito da nossa conversa de hoje... o diálogo, né? Também é muito importante. É entender, que vocês comecem a entender sem medo que quem direciona o tratamento é você, não o paciente. Porque ele não estudou para isso, ele não conhece os processos, ele é leigo nisso, né? E eu entendo a pressa dele, né? A gente pode até entender, mas é a nossa responsabilidade conduzir. E disciplinar esse paciente. Eu acho que é educar esse paciente. Porque você educa no horário da consulta e ele passa a vir no horário certo. Sim. Você educa sobre os procedimentos, você educa sobre os riscos, você educa sobre tudo, inclusive sobre os prazos. É verdade. E aí ele passa a confiar tanto em você que ele entende que para ter um trabalho que ele deseja de qualidade, ele vai respeitar os processos. É mesmo. Né? Isso é muito legal. Então aprendam isso desde o início, que não é errado se posicionar, você não vai perder cliente, o medo de perder cliente é muito grande, você acaba fazendo o que eles desejam e aí você perde, porque nessa de fazer o que eles desejam pode dar errado e você vai perder esse cliente do mesmo jeito. Ele vai perder a credibilidade em você, mas quando você se posiciona com firmeza, esclarecendo, ele, além de você não perder, ele volta e ainda te admira. É verdade. Por tudo isso que você está falando, e pela explicando, atenção, pela atenção. Então, não se deixem, gente, levar por quando é que fica pronto. Verdade. Isso é uma das coisas que mais vai dar ansiedade para você na odontologia, essa pressão do paciente em relação a prazo de entrega, a data. Então, tomem muito cuidado com isso. Esse vídeo foi para isso. A gente passar para vocês a nossa experiência de todo dia, todo dia. Que não é... Eu vou até contar aqui uma coisa antes de encerrar, que é um caso de uma paciente que veio fazer uma reabilitação comigo e quando ela chegou aqui ela não tinha nenhum dente superior. Os dentes dela eram bem pequenininhos e
E ela, o sonho dela era ter uma reabilitação. Ela não queria tirar o dente e fazer implantes, né? Ela queria reabilitar. E nós chegamos ao final da reabilitação com muito sucesso. Ela ficou linda, linda. Só que durante esse processo de provisórios, eu falei que poderíamos ter algumas situações, porque quando o provisório a gente vai ver, né, testar em movimento se aquilo tá dando certo, a mecânica, e algumas vezes uma parte do provisório soltou, né? E aí ela falou um dia pra mim assim: poxa, doutora, meus filhos tiraram sarro de mim. E aí quando ela me falou isso, né, eu adoro essa pessoa, ela é maravilhosa, e eu cheguei pra ela e falei assim: poxa, mas eu não tô entendendo, você tá já muito melhor do que você esteve, você ficou muitos anos sem dentes e eles não tiravam sarro de você, e agora você tá 70% melhor, eu não tô realmente vendo o motivo. Daí quando eu falei isso pra ela e expliquei, ela mesma falou: é verdade. Então, gente, aprendam a conduzir. Ouçam aquilo que o paciente fala, mas conduzam vocês. Situem, porque eles esquecem. Por isso que as fotografias são tão importantes. Sim, e saber diferenciar também, eu acho, né? Tipo assim, o que é dele, né? O paciente, as coisas do paciente, as coisas são... Nossa, sua responsabilidade, responsabilidade dele. E aí a gente começa a entender e se posicionar melhor. Então, isso aqui é né, para que vocês abram a mente sobre isso, comecem a pensar sobre o que eu tô falando, né? Que é uma experiência vivida mesmo, como eu falo, não é ninguém que me falou. Sim. Eu vivi, aprendi com os erros e hoje tô encontrando a fórmula de dar certo e tem dado, né? E é com isso que eu compartilho aqui. Então, eu agradeço mais uma vez vocês estarem aqui comigo. Que quem não se inscreveu, por favor, gente, se inscrevam lá no meu canal. É muito importante isso, assim como os comentários que vocês deixam, né? Os likes. Eu só tenho a agradecer. E até o próximo vídeo. Então, eu sou a doutora Renata Cavassa, cirurgia dentista há 30 anos. Muito feliz de estar com vocês por aqui. Espero que vocês continuem comigo, me fazendo companhia aqui, tá bom? Um grande beijo, ó. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.